Vou falar para o deputado Carlinho Bessa, vou tomar a liberdade de chamar. De vez em quando eu acho que eu vou me trair, vou chamar de Carlinho, porque o deputado é chamado de Carlinho, nos bastidores o tempo todo, como eu ouço, para me apresentar como Rosiane. Mas claro que é perfeitamente compreensível, depois de eu fazer uma troca aqui de nomes, que o senhor também possa errar o meu nome. Deputado, obrigada pela entrevista. A gente está chegando num final de ano da Assembleia, um ano que, na verdade, para o Estado do Amazonas foi extremamente complicado, né, do ponto de vista de crises sanitária, segurança, crises institucionais e políticas, de estabilidade política, sendo que a Assembleia, no ano anterior, era uma das principais protagonistas em várias circunstâncias que foram relacionadas a esses temas. Como é que o senhor avalia este ano, este primeiro ano do senhor, dessa nova mesa diretora que o senhor compõe, e também os desafios para o próximo ano, ano de 2022? Bom, na realidade, essa legislatura, como bem foi muito criticada do início pelo fato de ter muitas pessoas novas, mas tenho certeza são pessoas muito competentes, pessoas compromissadas mesmo com o povo do Estado do Amazonas. Somos novos, mas temos experiência de vida para fazer o melhor pelo povo do Estado do Amazonas. A nova mesa diretora é composta primeiramente pelo presidente Roberto Cidade, que está dirigindo a casa de uma forma muito zelosa, muito comprometida com o Estado e com todos os deputados também, sempre respeitando as diferenças de cada um, de uma forma educada, tentando sempre compor a melhor forma possível para a gente fazer o melhor pelo povo do Estado do Amazonas. Mas acredito que essa é uma das melhores mesas diretora da história da Assembleia, pois a Assembleia houve um crescimento gigantesco no trabalho parlamentar, de emenda parlamentar, questão de articulação política em prol do povo do Estado do Amazonas. Isso é um dado interessante dessa legislatura, em função das possibilidades das emendas impositivas, e agora vocês avançaram um pouco mais para a emenda de bloco, de partido, de bancada. Exatamente. Bom, a atividade fim da Assembleia Legislativa tem outro objetivo. E a gente tem visto, não só nos parlamentares da nível estadual, mas também a nível federal, uma intensidade muito grande de demonstrar a sua atuação parlamentar por meio da execução de emendas. Qual é o equilíbrio aí? Qual é o desafio, assim, diante do objetivo? E eu queria até ouvir do senhor, o que o senhor entende como atuação necessária a um poder legislativo e qual é a busca desse equilíbrio, no sentido de que vocês se apresentam sempre agora com uma ênfase muito grande em relação à execução dessas emendas, que é uma função de executivo. Na realidade, é o que o povo espera pelo deputado. Muitas vezes, inúmeras pessoas não sabem o que é o trabalho do deputado estadual. O trabalho do deputado estadual, na realidade, é para legislar, para fiscalizar, e depois houve a criação das emendas parlamentares. Porque quando se tratava somente de um trabalho de legislar e fiscalizar, que é criar leis e fiscalizar o governo, fazer aquele trabalho parlamentar, não trazia um desejo satisfatório para a população. Então, hoje, um deputado estadual, ele consegue pegar uma realidade de necessidade e consegue levar para dentro das suas emendas para que o governo possa executar o projeto e resolver aquela demanda definida para a sociedade que tanto espera para a solução daqueles problemas que há anos não foram resolvidos e não tinha um representante que pudesse solucionar aquele problema. Então, o deputado estadual, ele soma muito mais, porque ele consegue olhar somente o interior do Estado e conseguir levar aquela demanda junto à sua emenda parlamentar, aí o governo vai executar aquela emenda e solucionar aquela demanda reprimida. Deputado, Rafael aqui falando, o senhor é relator da CPI da Amazonas Energia. Gostaríamos de saber, né, a CPI, como caminha? E as pessoas se perguntam, essa CPI vai nos frustrar, a exemplo de outras CPIs que acabaram deixando um gosto de frustração, infelizmente, para o eleitor, para as pessoas aqui do Amazonas, de Manaus? Rafael, a CPI, na realidade, ela é um grande desafio para o deputado estadual. É um grande desafio para o deputado estadual. E eu aceitei esse desafio como primeiro mandato. Eu falei que eu ia enfrentar, peguei a relatoria, mas é um trabalho dificultoso, porque o que hoje as pessoas mais desejam é a diminuição do valor da taxa de energia. E isso nós estamos buscando a melhor forma possível para
que a gente pode fazer para tentar diminuir essa taxa de energia. Mas vale ressaltar que é muito difícil, porque isso é uma taxa programada pela ANEEL, onde o Estado do Amazonas acaba pagando um preço de energia em comparação aos outros estados por questão de produção de energia. Então, isso é um erro, mas é um erro feito pelo governo federal, que tem culpa disso, que administra o céu. Então, nós estamos tentando buscar como podemos funcionar. Mas é válido ressaltar que até hoje a CPI da Amazonas Energia já conseguiu algo histórico. Quando nós conseguimos aprovar já uma lei, estamos com uma lei nova e fomos aprovados que hoje, para fazer uma auditoria técnica e fazer uma inspeção técnica no contador, hoje a empresa vai ser obrigada a notificar o cliente para poder ir mexer no contador do cliente ali que vai passar pela vistoria. Então, nós já estamos no trabalho, já conseguimos identificar inúmeros crimes e vamos responsabilizar as pessoas. Por exemplo, tem lugares que faltou energia onde foi suspensa cirurgias, onde cirurgias foram terminadas com lanterna de celular, onde causou um prejuízo enorme. Então, nós temos que responsabilizar as pessoas que administram essas empresas e cometem esse tipo de crime. Mas vale ressaltar que a CPI apenas apresenta um relatório ao Ministério Público e o Ministério Público que entende se houve ou não houve crime em relação contra o ente fiscalizado. Deputado, tudo que o senhor relata aí a respeito do que vocês estão levantando e do que as pessoas passaram de fato em relação a essa questão do fornecimento de energia, ele mexe tanto diretamente com a vida das pessoas e num grau muito maior, né? Não um percentual de pessoas que podem agravar, como é o caso da crise sanitária, que acabou atingindo todo mundo e dando à CPI da saúde a repercussão que deu, a importância que ela teve no ano passado. Qual é a sua opinião? Como o senhor explica que essa CPI da Amazonas Energia, tendo tantos elementos, tem uma repercussão diferente, uma repercussão mais fria, mais morna na sociedade, entre as pessoas, na própria mídia? Qual é a diferença, na sua opinião? Talvez seja pelo poder aquisitivo da empresa, mas eu vejo que querendo ou não, a sociedade está esperando uma resposta da CPI. Tem muita gente silenciosa, tem muita gente que foram prejudicados já por essa empresa, tem muita gente que já passou por muito constrangimento e espera que essa empresa seja punida de qualquer forma. Uma coisa eu garanto, ela vai receber punição, porque elas têm já vários atos de respeitoso com os clientes. Vale ressaltar que essa empresa é a empresa maior do nosso estado, porque é a empresa que tem mais clientes, porque hoje a energia todo mundo tem que ter na sua casa. Então, hoje ela é a maior possuidora de clientes do nosso estado. Então ela tem um poder aquisitivo muito grande, que às vezes pode querer apagar o trabalho da CPI. Muito bem. Vamos seguir aqui agora, deputado, com outro tema. Tem ouvintes interagindo conosco aqui, participando também. O ouvinte Orlando César Gonçalves, ele está fazendo a seguinte pergunta. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse e esclarecesse por que o seu nome estava em uma lista na qual constava o valor 5% em um papel que foi apreendido durante uma fase da Operação Sangria. Orlando César Gonçalves aqui participando, deputado. O senhor gostaria de comentar sobre isso? Rafael, assim, com certeza eu respondo isso de forma mais tranquila do mundo. Assim, quando a gente tem a consciência da gente, a gente responde isso da maneira mais tranquila. Nós participamos de uma reunião, nós fomos convocados a participar de uma reunião na sede do governo, uns 2, 3 dias antes da operação, para tratar sobre emendas parlamentares. E ali surgiu aquela lista ali, não sei porque, não foi eu que escrevi, não é minha letra, o que eu questionei quando aconteceu, como todos os outros deputados, nós questionamos por que o nosso nome estava ali, e a resposta que nós recebemos foi que aquela lista foi quando o governador estava convidando os deputados, ele estava anotando os nomes e convidando os deputados. E aquela lista foi que estava em cima da mesa dele quando houve a apreensão. Isso foi a resposta que ele nos deu. Nosso questionamento dos 5%. 5% ali que se tratava foi questionado até porque teria aquele 5%. Mas 5% foi tratado na reunião, foi referente
as emendas parlamentares que o deputado Belão sugeriu que se pudesse ser adiantado pelo menos 5 a 10% das emendas parlamentares na época da pandemia para a liberação de cestas básicas para as pessoas carentes do interior do Estado. Então, ali foi proposto pelo deputado Belão, e eu acredito que o governador deve ter anotado. Essa foi a explicação que o governador nos deu. Porque quem escreveu foi ele, não foi eu e não fomos nós. Nós só fomos a convidados para a. Então, tenho minha consciência tranquila, eu acho assim, quando surgiu isso, foi o dia que eu me senti mais ofendido na minha vida pelo fato de ter uma vida íntegra, responsável. Sempre fui muito responsável nas minhas coisas, sempre fui um profissional muito bom, sempre fui muito correto. Tive uma educação muito exemplar em casa, com moral da minha mãe e do meu pai. Então, jamais faria qualquer coisa errada do que pudesse prejudicar a minha imagem, a imagem da minha família. Então, tenho minha consciência tranquila. O fato verdadeiro que aconteceu foi esse, e que foi questionado a resposta que o governador nos deu, porque foi ele que escreveu, não fomos nós. Muito bem, muito obrigado pela resposta, deputado. A resposta, então, ao ouvinte Orlando César Gonçalves, que participa conosco aqui na Band News FM. Deputado, está chegando aqui mensagens, várias perguntas para o senhor. Um dos ouvintes pede para não ser identificado. Ele diz que já uma das propostas feitas pelo senhor e pelo deputado Sinésio é uma lei que já existe desde 2010, que foi apresentada pelo ex-deputado Rota. Ele acha, falando sobre essa questão da energia, que uma boa alternativa seria que apresentar um projeto de lei para mudar o prazo de notificação prévia para corte, que no caso já existe, é de 48 horas. Ele disse que poderia ser de 10 dias, um prazo muito maior, para evitar o transtorno que tem sido esses cortes durante esse período. A questão, Rafael, também, e deputado, é que durante a pandemia os cortes estavam proibidos por uma decisão nacional, da Agência Nacional, e também por uma lei da Assembleia Legislativa. Então, ele foi completamente irregular. É isso, deputado? É exatamente isso. A empresa praticou várias irregularidades. O que ela entendia? Ela entendia que ela só não podia cortar, na verdade foi entendimento da empresa. Ela só não podia cortar a energia das pessoas hipossuficientes. E as pessoas hipossuficientes, nessa maneira, as pessoas inscritas no cadastro da Amazonas Energias, que tem o direito àquela tarifa social. Mas essa não é verdade. Na realidade, da pandemia, estava todo mundo passando por necessidade. Tinha muita gente desempregada, muita gente perdeu o emprego. Então, elas cometeram crime, sim. Elas deixaram de cumprir a lei. E elas se amparam em decisões judiciais que acabam tentando prejudicar a população. Mas vale ressaltar que essa lei que nós temos, ela é diferente da lei criada pelo Marcos Rota. A nossa lei que nós criamos agora foi a lei que, para a Amazonas Energia entrar na sua casa, fazer uma vistoria no seu computador, ela precisa notificar, não é para cortar. Para cortar, ela realmente precisa de um prazo de 4 horas, que é a lei do Marcos Rota. Mas o que acontece? Nós estamos aprovando também uma lei nova, que ou já foi aprovada, eu não estou lembrado agora, que a empresa ela tem que notificar através de AR o cliente, não através daquelas letras minúsculas que vem dentro da conta de energia. Sim. Deputado, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu já fui informada que essa é a minha última pergunta, então eu vou transformar em 2. Eu peço a colaboração aqui para que a gente possa responder. Uma coisa que eu queria ouvir do senhor, e foi por isso que a gente também buscou marcar essa entrevista, foi algumas colocações que o senhor falava sobre o que passa no interior do estado. O senhor, que é de Tefé, mas que conhece e que visita com constância vários municípios. Um outro dado que eu não posso deixar passar, sendo o senhor vice-presidente da Assembleia, é a respeito de um problema crônico da Assembleia, que é a falta de transparência. A Assembleia é o único órgão do estado do Amazonas que resiste a cumprir a lei de transparência, dando ali, nominalmente, a lista nominal dos funcionários. E volta e meia, a Assembleia é aí acusada de funcionários fantasmas, algum parlamentar ou outro sempre passa por isso. Quando que a Assembleia, e aí isso pode acontecer nessa legislatura, nessa mesa diretora, que o senhor diz que é uma mesa diretora diferenciada, dar transparência à folha de pagamento do Poder Legislativo? São essas 2 questões. Tá. A primeira questão que respondo com nossa sabedoria do mundo, hoje o interior do estado do Amazonas passa por uma necessidade de fome. A gente tem pessoas que estão muito carentes, estão precisando de alimentos. Inclusive, eu até parabenizo o governador pelo fato de estar fazendo muitas doações em cestas básicas,
doações em peixes, doações em carne, doações em alimentos perecíveis, como o abacate, que são comprados produtores rurais, todos aqueles produtos rurais que são comprados e são doados para as pessoas mais carentes do nosso estado. Então, isso é ressaltar, reconhecer esse trabalho que o governador está fazendo, porque é o momento de a gente ajudar mesmo todas as pessoas carentes do nosso estado que estão passando por situação difícil. Também parabenizar pelo cartão cidadão, que hoje está atendendo 300 mil famílias, com R$ 150 de forma permanente, para ajudar muitas pessoas. Para nós pode ser pouco, mas para muitos é muito, porque consegue garantir ali o alimento de 10 a 15 dias dentro da sua casa, com certeza vai garantir. Então já é uma grande ajuda à população do nosso estado. Então hoje o município passa por essa situação, mas dias melhores virão. Precisamos ter gestores mais competentes, mais compromissados do interior do estado. A política ela é boa, mas a administração ela é fundamental, porque quando a administração você faz crescer os municípios, dando qualidade de vida melhores às pessoas. Só com a política não se faz o crescimento de uma cidade e de um. E quanto à transparência da Assembleia, eu sou bem realista nisso. O deputado Roberto está tentando, está melhorando. Nós já fizemos uma maior transparência possível que a gente pode fazer e vai, com certeza, se aperfeiçoar ainda mais. O deputado Roberto é muito transparente no trabalho dele como presidente. Tenho certeza que ele é muito compromissado e com certeza vai estar caminhando para isso, Roseli. Pode ter certeza disso. Deputado Carlos Bessa, muito obrigado pela gentileza de nos atender. A gente chega ao final da entrevista aqui. Obrigado por estar conosco, por estar aqui prestando esclarecimento aos ouvintes, ao público, à população em geral. Um bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Deus abençoe a todos. Tá bom? Deus abençoe o povo do estado do Amazonas e aproveitando para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todo o povo do estado do Amazonas, que Deus o abençoe muito, que Deus possa proteger toda a nossa nação com muita sorte de bênção, muitas coisas boas. Nós estamos aqui para colocar de forma transparente. Muito obrigado, Rafael, pela pergunta que há anos eu guardava ter uma oportunidade de responder de forma verdadeiramente fatos acontecidos com o meu nome, que era a única coisa que me entristecia meus 3 anos de mandato até hoje, a coisa que me entristecia, a oportunidade de hoje de falar a verdade do que aconteceu, me faz hoje sair aqui com o coração livre e mais amoroso pelo povo do estado do Amazonas, porque com certeza a minha resposta foi verdadeira, que eu tenho fé em Deus, que Deus conhece a verdade do coração do homem. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Rosane Carvalho, obrigado por mais uma coluna. Limpamos a pauta, tivemos entrevista. Na segunda-feira tem mais. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada ao deputado Carlinho Bessa pela entrevista. E vocês viram aí na resposta dele, né? Diferencial, apesar de ser jovem, agradecer uma pergunta que poderia, de um político mais arrogante e experiente, às vezes, receber para você, Rafael, uma resposta dura, com grosseria. Ele se coloca aí na condição de poder esclarecer um fato complicado para a imagem dele, que ele considera que não é verdadeiro, não tem elementos, mas é necessário esclarecer. As pessoas têm dúvidas, né? Provavelmente ainda continuarão com dúvidas, porque essa é uma marca, né, das fake news, das informações mal dadas. Mas ele aproveitou aí a oportunidade. Obrigada para todo mundo, bom dia. Bom dia.